Oi, meus amores, bem-vindos a mais uma conexão. O assunto hoje que eu vim comentar, ele foi muito pedido por vocês. O assunto ele é retenção hídrica. Isso mesmo, a gente vai conversar sobre esse assunto tão pedido. Muitas pessoas perguntam como eu tenho esse nível de definição tão alto, né? Isso tem a ver com eu ter um baixo percentual de gordura, um bom índice de massa magra e eu não reter líquidos. A questão de não reter líquidos é tão importante quanto ter uma boa composição corporal. Porque senão, às vezes nós temos uma boa composição, mas ela está escondida pelo líquido em excesso. Mas afinal das contas, por que acontece retenção hídrica? Então, os assuntos que eu vou discorrer hoje, que são retenção, causas e alguns alimentos que ajudam a não estar retido e alguns que causam retenção, tem como referência o Dr. Drauzio Varella, que foi um estudo, uma publicação que eu li dele. Então, vamos conversar sobre isso agora. Como é que funciona a retenção? Quando você está retido, de modo geral, a gente compreende que você tem uma circulação sanguínea global, no caso regional, que não está eficaz. Quando a sua circulação sanguínea não está eficaz, a tendência de retenção de líquidos ela é alta. Por quê? Porque as toxinas não são bem eliminadas pelo metabolismo. E assim também as tendências de inflamação são maiores quando essas toxinas não são eliminadas. Como nós sabemos, nós temos um fluxo sanguíneo e ele é fundamental para oxigenar tecidos, transportar nutrientes, vitaminas, minerais. E esse fluxo sanguíneo ele vai estar altamente ligado à retenção hídrica. Então nós temos uma boa performance de fluxo sanguíneo, vai nos prover uma boa oxigenação celular, vai nos prover boa hipertrofia, combate a inflamações, entre outros. Inclusive, chega ali no nosso assunto, que é evitar a retenção hídrica, né? Combater, evitar, reduzir. E a gente começa a avançar nesse assunto. Pensando que eu posso ter uma má circulação, podem ter algumas causas. Causa de retenção muito severa, inchaço de pernas muito severo, que causa dor, etc., sempre tem que ser investigado, não só de caráter nutricional, mas de caráter médico junto. Porque tem várias causas, pode ser hepático, pode ser cardíaco, então tem N coisas, não necessariamente seja só alimentação. Então nunca se automedique, busque profissionais da saúde para te orientar. Retenção hídrica, de um modo geral, é protocolo médico e nutricional, então não se automedique, não se autodiagnostique. Mas a gente veio falar hoje um pouquinho sobre alimentação saudável e retenção hídrica. Então, é isso que eu vou conversar aqui com vocês. A gente lendo esses trabalhos, a gente chega a algumas conclusões. Como eu falei para vocês, quando a gente tem uma boa circulação sanguínea, uma boa oxigenação de tecidos, a gente tem menos retenção. Quais são as outras relações, além de metabolismo direto? Tem relações também com o nosso nível de hidratação. Se nós estivermos mais hidratados, também vamos ter um melhor fluxo sanguíneo. E também vamos ter mais eliminações de toxinas. Então, mais uma vez, a água sendo muito importante para que nós não tenhamos retenção hídrica. A água está ligada a diversas enzimas que estão ligadas ao equilíbrio desse tipo de metabolismo. Ainda lembrando que sais minerais também são fundamentais nesse processo de retenção. Quando a gente pensa potássio, sódio, a gente está pensando em membrana plasmática e algumas trocas. São minerais que estão altamente ligados a esses processos de retenção hídrica ou não. Fazem um balanço eletrolítico do nosso corpo. Então, estar bem em nível mineral, ter uma boa ingestão de água, vai fazer com que eu tenha menos tendência à retenção hídrica. Então, se a gente pensa em água, a gente pode pensar que tem algumas frutas que elas são altamente hidratantes, que elas têm boa absorção de água. Um exemplo... tá tocando aqui um momento, gente. Já volto. Um exemplo é a melancia. Oi, tá certo, obrigada. Já. Aí, voltei, rapidinho. Aí a melancia, ela tem um bom potencial de hidratação. Então, o que acontece? Melhor potencial de hidratação, melhor fluxo sanguíneo, mais eliminação de toxinas. Quando a gente pensa ainda em fibra para melhora de intestino, de processos para não ter aquela retenção ou constipação ou inchaço abdominal, a gente já pensa direto em pera e maçã, que tem a fibra pectina, que ajuda nesses processos digestivos.
E a gente consegue pensar em abacaxi, que tem a enzima bromelina, que também ajuda em digestão. Então aí a gente pensando naquele inchaço abdominal, naquela retençãozinha, a gente pensa em alimentos aí totalmente funcionais, porque eles têm uma questão de compostos benéficos internos. Então não é só um macronutriente que dá o resultado, nosso corpo ele é metabolismo, e aqui tem exemplos clássicos de alimentos estimulando o metabolismo. Seja pelas fibras, a questão ali da pectina, da pera e da maçã, ou ainda da bromelina do abacaxi. Então a gente começa a notar, e a água da melancia, que os alimentos eles têm compostos metabólicos que vão induzir as nossas taxas e os nossos processos internos. A gente acaba refletindo externamente no nosso corpo, na nossa saúde, o que a gente consome, que nem um carro, quando coloca uma gasolina X ou Y dá diferença. Então o nosso combustível é o alimento. Aí a gente pode seguir pensando em, como falei, frutas, nível de hidratação, boa ingestão de água, ingestão de água de coco, Gatorade, que tem sais e minerais, ajuda no balanço eletrolítico. Então tudo isso são cuidados que eu tenho para eu não estar retida. Principalmente evito embutidos, evito industrializados, evito alimentos com alto teor de sódio, pois isso pode gerar um balanço eletrolítico que não seja eficaz, que não seja ideal, ou seja, vai ser desbalanceado. Então eu evito sempre esse tipo de alimento. Lembrando que, como eu falei, o sódio ele tem relação com o balanço eletrolítico, então ele tem que estar no nível adequado, nem de mais, nem de menos. Como todo mineral, ele tem um nível ideal, nem para mais, nem para menos. O grande ponto é esse, é ter o nível ideal dele, o nível saudável. Então, deixo vocês com essa conexão maravilhosa, e esse vídeo tá muito bom. Então, com certeza vai ser um conteúdo que vai depois para feed, junto com mais dicas de retenção hídrica. E obrigada por todos vocês que me acompanham, espero que vocês tenham amado esse conteúdo. E bom sábado! Espero que amanhã vocês façam um cafezão da manhã para a mãe de vocês com essas frutas tão maravilhosas, tão saudáveis, porque toda mãe merece. Eu não tô morando com a minha, não consigo fazer hoje, mas com certeza eu vou levar para ela de presente, de Dia das Mães também, uma cestinha de fruta saudável para motivar para essa vida legal, do bem e saúde, tá certo? Um beijo!